o enunciado número 11 da nossa Corregedoria Geral. Olha que interessante, Pedro. O delegado de Polícia Federal, isso é um enunciado, deve abster-se de formular e consignar questionamentos ao interrogando que tenha manifestado o intuito de permanecer em silêncio, ressalvados os pertinentes à sua qualificação, autorizado pelo artigo 185, parágrafo 10º e 186, ambos do Código de Processo Penal. Na verdade, o enunciado ele vem reforçar uma postura que deve ser adotada pela autoridade policial, principalmente com a lei de abuso de autoridade, temos que ficar atentos, né? E é interessante, já no aguardo dos demais chegarem, a gente pode conversar um pouquinho a respeito, mas aos que não sabem ou que não lembram, pelo menos em duas partes, aliás, pelo menos em 3 partes, nós temos ali um auto de qualificação interrogatório. E uma delas é a qualificação em si, nome, filiação, RG, CPF, etc. Nesse ponto específico, cabe à pessoa, obviamente que ela não for uma pessoa publicamente exposta, que também tenha uma discussão, mas uma pessoa principalmente com dados incertos de qualificação, é interessante que ela não se furte a declarar ali os seus dados. Agora, uma vez questionado a respeito dos fatos, 2 situações, Pedro, eu observo, e eu vejo isso direto, principalmente nos interrogatórios que eu faço. Até no interrogatório, que o interrogado ele disse o seguinte: eu me reservo o direito de permanecer em silêncio, ponto, não responderei nenhuma pergunta. Ok, consignei e encerrei o termo. Tá? Aliás, eu já fazia isso muito antes da lei de abuso de autoridade, e agora muito mais. Agora, alguns eu ainda falo o seguinte: veja, o senhor não está obrigado a responder, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Agora, caso o senhor queira, algumas perguntas que o senhor se sinta à vontade de responder, o senhor esteja à vontade. Agora, se em algum momento da oitiva, pela pergunta que for formulada, o senhor tem ali uma intenção de não responder, a gente consigna pergunta por pergunta. Pode ser feito isso, pelo menos eu entendo, mas a gente tem que ter muito cuidado ao formalizar isso para que não deixe transparecer que você esteja ali, na verdade, tentando a toda maneira retirar ali um fato ou uma versão daquela pessoa, né? Então, isso tem que ser isso tem que ser bem consignado, bem formalizado, para que não tenhamos. Eu acredito até que é um assunto interessante, pode cair numa prova, principalmente numa prova subjetiva, para delegado e para defensor, por que não? E essas possíveis posturas do interrogado nisso, né? Outro ponto tão interessante que eu queria até que você discutisse comigo, Pedro, às vezes, o que acontece? Eu vou escutar uma pessoa e ela chega, às vezes, como nós temos 3 tipos de termo, né? Nós temos o termo de depoimento, que aí é uma testemunha compromissada na forma da lei, o termo de declarante, que é residual, inclusive para aqueles que não possuem uma suspeita formal contra, porém, de já você não a considera como testemunha, e por preciosismo ou até por cautela, não invoca ali o compromisso dela de dizer a verdade, no que lhe for perguntado, o auto de qualificação interrogatório mesmo, que é um termo específico somente após o indiciamento. O que acontece? Já teve situação, Pedro, que a pessoa não era indiciada, não havia inclusive suspeita alguma, ela iniciou como testemunha, mas em dado momento as coisas foram convergindo para uma situação que poderia levá-la, assim, a uma declaração em seu desfavor. E nesse momento eu falei, olha, e eu percebi, obviamente, você consegue observar isso com facilidade, não é uma tarefa, é uma tarefa isenta de dificuldades. E aí eu falei, olha, nesse ponto específico, acredito que o senhor não esteja obrigado a responder as perguntas que ele formular, e inclusive consignei no termo que a partir de então nem mais como testemunha irei ouvi-lo. Bem, por partes.
O que é que você acha em relação ao enunciado que foi posto hoje, que pode ser, sim, um objeto de uma questão subjetiva em todas as carreiras policiais e todas as carreiras jurídicas também, que é o fato de, uma vez declarando que, formalizando ali, que não deseja responder qualquer pergunta, deve-se encerrar o termo ali, seja ele declarações ou um AQI. Felipe, o tema de fato é interessantíssimo e você tocou no ponto fundamental que é a nova lei de abuso de autoridade. Só que essa nova lei de abuso de autoridade, ela é extremamente polêmica, mas a sua tramitação, em especial a reta final de tramitação do processo legislativo, causou muito alvoroço e, na minha ótica, muitas deturpações, porque, primeiro, um exagero assim, de alguns braços corporativos de algumas carreiras públicas e privadas também, mas, sobretudo, porque muitas das análises se limitou a fazer uma compreensão ou uma interpretação fundamentada na ótica exclusivamente formal, objetiva. E esse ponto aí é muito interessante. De fato, eu não vou me recordar agora exatamente qual é o dispositivo, mas há um dispositivo, uma tipificação do crime de autoridade, de abuso de autoridade, no sentido de que se o investigado ou acusado sinalizar que quer exercer absolutamente o seu direito ao silêncio, essa insistência da autoridade julgadora ou da autoridade investigadora em extrair alguma coisa, ela pode se configurar um tipo penal. Só que aí um tipo penal, um crime de abuso de autoridade. Só que o que é que a gente precisa analisar? Duas coisas, mas você tocou muito bem porque é algo muito sensível. É se a parte investigada ou acusada, ela se manifestar efetivamente no sentido de dizer, olha, eu não quero me manifestar, eu não quero falar nada. Eu não vou falar absolutamente nada. Então, assim, ela está externando o seu intento de nada falar. Se ele disser, não, isso eu não quero responder, e aí você pode interpretar como um exercício do direito ao silêncio parcial. Porque tem muita gente que acha, a parte investigada, a parte acusada, ela pode fazer jus ao direito ao silêncio parcialmente, ou ele tem que ser tudo ou nada? Ele pode ser parcial. Você responde se e o que quiser. Então, se isso não ficar claro, até faz parte da autoridade julgadora ou autoridade investigativa, na sua habilidade e no seu poder de persuasão, tentar fazer com que ele fale. Agora, a partir do momento em que ele disser absolutamente que não quer, e aí houver essa insistência, aí a gente fica mais próximo daquela adequação típica formal. E por que eu falo muito dessa questão da adequação típica formal? Porque é muito importante, eu sempre destaco, porque se cair qualquer coisa relacionada à nova lei de abuso de autoridade, ao crime de abuso de autoridade, é imprescindível que o candidato rememore o dispositivo mais importante. Eu sempre que dou aula de abuso de autoridade, eu digo, olha, se Papai do Céu viesse aqui nesse momento e pedisse para você decorar só uma coisa, seria, sabe o quê? O parágrafo 1º do artigo 1º que fala do elemento subjetivo. Doutor, a gente só vai ter crime de abuso de autoridade se houver atendimento àquela finalidade específica de prejudicar outra e beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou atender a um mero capricho daquela parte. Se isso não ficar configurado, a gente não vai ter um crime de abuso de autoridade. Então, na minha ótica, acho muito interessante e essa orientação aí da Corregedoria da Polícia, do Departamento de Polícia Federal, mas assim, é uma orientação preventiva, porque se no caso concreto um policial, um delegado, ele eventualmente insistir, não necessariamente a gente vai ter um crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque esse elemento subjetivo, ele é imprescindível para a configuração do tipo penal. E aí a segunda questão é um caso que acontece demais em audiência. Eu confesso que quando eu vou na polícia
normalmente eu vou acompanhando para a fase de interrogatório, eu não acompanho muito a oitiva de testemunha. Poucas vezes eu pude acompanhar em sede policial, mas em sede judicial isso acontece muito. E é muito importante o delegado ou o juiz, no caso concreto, ter essa sensibilidade. Por quê? Porque às vezes você pode entender e pensar, eu estou percebendo aqui que ele vai entregar o queijo, eu vou ficar caladinho e vou buscar esse queijo e vou encurtar o caminho para facilitar a minha investigação. Só que lá na frente, no futuro, se isso ficar descortinado, essa oitiva, ela pode exatamente ser anulada justamente por desrespeito ao direito ao silêncio, já que aquela testemunha era formalmente testemunha, mas materialmente ele era ou passou a ser investigado. É o que eu sempre falo, inclusive coloco no meu livro. Não é a etiqueta de testemunha que vai definir se deve ou não o exercício, poder exercer o direito ao silêncio. É no plano prático se é ou não um investigado, se há ou não o risco de se implicar naquela oitiva. Não é o rótulo de testemunha ou o rótulo de investigado.